Eu convido a noiva de Cristo em abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Eu quero usar como tema da mensagem desta noite: a promessa de abençoar não pode ser mudada. A promessa de abençoar não pode ser mudada. E a palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O braço de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Posso ouvir glória a Deus? Igreja, nós temos que permitir que a palavra do Senhor venha nos sustentar debaixo da sua graça e debaixo do seu poder. As setas, os dardos, as condições contrárias intentam contra a nossa vida continuamente, trazendo tristeza, descontentamento, situações contrárias. Mas é o Senhor que nos levanta, é Ele que nos dá da sua graça, é Ele que permite que o seu suporte nos conduza debaixo da sua graça. Nós temos que crer e permitir que o poder de Deus nos alcance no dia que se chama hoje. Tirar tudo aquilo que nos blinda, que impede do seu poder nos alcançar. Porque, igreja, uma coisa eu falar: pastor, parece que minha vida não está dando certo, não consigo ir para frente, parece que as coisas não acontecem. Igreja, se você resolveu adorar ao Senhor, se posicionar, há uma ordem a meu, a teu respeito, que a bênção de Deus não pode ser mudada, e ela te alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Números diz, uma palavra do céu, uma palavra do Cordeiro de Deus, do Alfa e o Ômega, uma palavra do Espírito Santo que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus tem falado vai se cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas. Agora nós temos que nos encaixar, nós temos que encontrar o nosso lugar diante do Senhor. Nós temos que permitir que a palavra de Deus nos conduza, para que possamos ver a Deus debaixo de alegria, de fé e de contentamento. Deus não é homem, Ele é espírito e vida. O homem, ele foi feito das mãos de Deus. E Deus nos ama de uma tal maneira que a sentença que Ele liberou para aqueles que o amam é sim o amém de Deus. É de alegria, de graça e de contentamento. Deus deu homem para mentir. Igreja, creia. Às vezes você fala: meu Deus, parece que eu estou vivendo uma mentira. Quem já pensou assim? Parece que tudo que eu faço é contrário daquilo que as promessas de Deus realizam. E olha que são mais de 8.000. Mas eu quero te falar algo nesta noite. O Senhor, Ele se levantou para olhar para a tua causa. Deus tem visto você mais de perto do que você imagina. E algo tremendo e poderoso há de acontecer no nome de Jesus. Deus não se arrepende: ah não, eu vou dar, não, agora eu não vou dar mais não, porque não merece. Deus não vê assim não. Porque o Senhor sabe que tudo aquilo que nós plantarmos, certamente colheremos. Se nossa dedicação for diante do Senhor em fidelidade, igreja, pode ter certeza que o bem do Senhor te alcançará. Mas mesmo se Deus te abençoar, se teus frutos serão maus, esse mal também vai te alcançar. É uma resposta de vida isso. Mas aquilo que o Senhor tem falado a teu respeito, ao meu respeito, a partir do momento que você aceitou Jesus como único e autossuficiente Salvador, há uma bênção sobre a tua vida. Há uma sentença de vitória sobre a tua casa. Deus já liberou algo poderoso para as nossas vidas.
acaso, diz a palavra, acaso, ele fala e deixa de agir? Porque falar uma coisa, ao agir, é a mudança extraordinária que Deus permite que aconteça. Igreja, quando você permitiu se mudar para a palavra, quanto que Deus já não agiu a teu favor? Ah, pastor, eu quero mais, então se santifica mais. Ah, pastor, eu quero ver mais no milagre, então entra mais no estreito da graça. Se permita ser amoldado pela palavra de Deus. Tem coisas na nossa vida que ainda tem que ser tirado. Tem gente escolhendo como quer servir a Deus. Igreja, não é a nossa escolha, é a nossa entrega, é o nosso esvaziar e nos encher de Deus. Ah, não, vai ser do meu jeito. Eu quero uma coisa mais light, mais suave. Eu quero, poder fazer um pouco de tudo. Igreja, não dá para fazer o que você quer. Ou você é dele ou você não é. Ou você faz parte daqueles que caminham para o céu, ou certamente está debaixo do espírito de engano. Deus está falando, acaso ele fala e deixa de agir? O que é o agir de Deus? É tudo aquilo que necessitamos diariamente. Porque o diabo vem para matar, roubar. Se ele pudesse te engolir vivo, ele fazia. Ele promove a destruição dos lares. Ele é que traz a desgraça financeira. É ele que produz toda a insatisfação, dor. É ele que põe o fruto do adultério e da destruição. Mas Deus, pelo contrário, ele vem com o seu espírito de graça e mansidão. Ele bate na porta do teu coração. É nós que falamos, entra ou não. Mas Satanás não, ele é sedutor de destruição. A palavra do Senhor diz, acaso ele fala e deixaria de agir? Isso significa 8.000 promessas, aquilo que o Senhor tem falado a meu e a teu respeito. Igreja, quando Jesus usou o apóstolo Paulo para declarar a um homem o que devo fazer para ser salvo, e o apóstolo Paulo declara, olha, aceita Jesus como o único e autossuficiente Salvador, e você e a tua casa. Há uma promessa forte sobre as nossas vidas. Seremos salvos. Igreja, tem que haver uma conversão. Não é de fora para dentro, não é roupa e cabelo, mas a conversão interna. Tem que haver um barulho de mudança dentro de você. Tem que arrancar todos os desejos malignos e perversos do nosso coração, de vingança, de medo, de contradição, de guerras. A nossa única guerra é contra Satanás, seus principados e demônios, nas regiões celestiais. Tem hora que você tem que parar e falar, para! Todo vento contrário. E ordenar as bênçãos do Senhor. Igreja, você não está nessa terra para passear não. Quem fez isso foi Satanás. Você está aqui, igreja, para cumprir a palavra do Senhor, ser forte e firme, para alcançar a salvação de Deus. Acaso promete e deixa de cumprir? Será que Deus tem falado tanto de bênçãos que vai te alcançar, que vai curar, que vai manifestar a sua glória, que vai levantar na tua casa, vai te abençoar tanto material como espiritualmente, e não vai cumprir? É nós, os nossos próprios desejos desenfreados, muitas das vezes deixamos de ver a bênção do Senhor. Queremos sacerdotes e ministros segundo o desejo do nosso coração. Queremos viver uma falsa aparência diante do Senhor. Se Deus está falando, alabacandarai, está prometendo, Ele vai deixar de cumprir. Sabe por que muitas vezes não acontece? Porque nós estamos longe de estar diante da verdade dos santos. Sabe o que Jesus fala ali em uma das suas promessas? Quando o povo ainda estava no deserto, santificai-vos hoje, porque Deus está dando oportunidade. Ele fala, amanhã eu vou estar te visitando. Santificai-vos hoje, porque amanhã vos visitarei. Porque Deus sabe que se a justiça dele te visitar e você não estiver em ordem, não tem vitória. E o que Deus quer é cumprir a bênção dele. Porque nunca se esqueça que a promessa de Deus se cumpre tanto para a bênção como para despedaçar. A palavra do Senhor não retornará vazia.
Aquele que se encontrar como ímpio vai pagar um grande preço. E aquele que se encontra como justo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, receberá galardão. Acaso promete e deixa de cumprir? Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar. Ele quer agir no vosso meio. Arrependei-vos hoje, diz o Senhor. O Senhor quer fazer algo tremendo nas nossas vidas. Ai, pastor, eu estou tão bem. Então continua. Quando você está com o coração leve, predisposto a adorar o Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer. Às vezes eu reconheço, tem coisas que nós temos que mudar. Eu creio que até a volta de Jesus, o Senhor sabe que nós somos vaso na mão do oleiro. Somos frágeis na mão do Todo-Poderoso. E que precisamos ser transformados, uma transformação diária e contínua. Tem hora que nós temos que olhar e falar: olha, cadê o meu primeiro amor? Cadê? Quando foi que eu conheci o Rei dos Reis? Aquele que se manifesta em glória. Aonde que eu deixei de amar Ele mais? Araia Dagasud e Cantanai. Aonde que os caprichos da minha vida ficou maior do que o amor de Deus? Aonde foi que eu me perdi? Aonde que eu estou vendo as prioridades da minha vida maior do que aquele que é eterno? Eu já vi testemunhos de cristãos que passaram situações difíceis, de fome, de dureza, de faltas, mas não negaram o nome do Senhor. Muitas dessas pessoas já passaram, já estão enterradas, mas a promessa de salvação continua a mesma. E muitos viveram na soberba da vida e agora estão prestando conta. E você que está aqui hoje tem a oportunidade de querer entender e viver quem é esse Deus de promessas. Ele não é filho do homem para mentir, não há mentira diante de Deus. Em Deus nós temos o sim e o amém. Através do selo do Espírito Santo e o penhor da glória de Deus através de Cristo Jesus. O que Deus tinha que fazer ao nosso respeito, Ele já fez. Ele já sentenciou toda a legião contrária. Ele submeteu todos os espíritos malignos debaixo dos pés de Cristo. A igreja é o cabeça que caminha na terra debaixo de autoridade e graça. Agora, se Deus deu promessa de abençoar e não pode mudar, por que nós nos entristecemos e andamos com a cabeça baixa, achando que não tem um Deus que não possa nos socorrer? Em 1 Samuel capítulo 15, um pouquinho para frente, versículo 29 diz, uma palavra do Rei dos Reis, do Cordeiro, que fala: aquele que é a glória de Israel. Nós somos o Israel de Deus, amém? Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então o que ele tem falado a teu respeito há de acontecer. O que ele tem falado a teu respeito haverá ação de Deus. O que ele tem prometido há de se cumprir nos dias que se chama hoje. Tudo que está acontecendo no nosso país é Deus. O Senhor tem um limite para toda a sujeira do homem. Deus tem um termômetro para aquilo que o homem faz desfreadamente. E é Ele que vai pôr um basta na impunidade. Todo espírito de escravidão e de dor e de medo será lançado por terra. Porque muitos que vieram com condição de soberba já estão sendo destruídos ou já estão sendo tocados pelos atormentadores. Mas nós ainda temos a oportunidade de sentir a brisa leve do Espírito Santo. Nós ainda temos a condição que possamos sentir o toque de Deus na nossa vida. Nós ainda somos o povo eleito, o sacerdócio santo, a quem o Senhor escolheu para andar ao nosso meio e agir ao nosso favor. Nós somos a geração onde o Senhor falou: eis que farei deles tabernáculo e viverei no meio do meu povo. Eu serei um com o meu povo, diz o Senhor. Rabassúbia Dagassai.
As pessoas hoje estão lutando por valores de igualdade, mas dentro dela mesma ela não faz isso com o seu Deus. Hoje as pessoas lutam por causa do racismo, por causa da pobreza, isso não podia existir, mas dentro dela não há riqueza de Deus e nem igualdade do Espírito Santo. Nós temos que entender, igreja, que nós somos um corpo, uma só voz, uma só fé diante de Deus. Quem crê nisso, dá um glória. Se Deus tem falado para agir, Ele vai agir. Se Deus tem prometido, Ele não deixará de se cumprir. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, uma palavra bem, mas bem conhecida. Quando o Senhor me levou lá, falei: Deus, o Senhor quer que fale isso mesmo? Quero que fala para o meu povo, que as minhas promessas ainda são sim, e o meu amém a cada dia daqueles que creem. Às vezes eu olho e escuto cada história, igreja, e eu falo: meu Deus, essa pessoa tem como te ouvir, porque parece que ela está carregando o mundo, parece que aquela pessoa, ela nasceu para sustentar, para ser um provedor do seu lar, mesmo em pouca idade. Tem gente que com 18, 19, 20, 25 anos, ele sustenta pai, mãe, irmão, filho, tudo. Parece que um peso sobre a vida dele. Como pode andar debaixo de fidelidade? Mas Deus muda. Deus quer que aquele que creia viva debaixo de uma excelência de glória e que a promessa do Senhor venha se cumprir. Sabe o que são promessas? Chaves espirituais que precisam ser giradas na verdadeira porta chamada Jesus Cristo, para que estas portas de verdades se abrem, promessas para agir na tua vida. Quem crê nisso? Em Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Não mudo, não mudo. Deixa isso entrar no teu coração, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque olha, eu vou te falar uma coisa. Se o Senhor fosse me pesar na balança do que eu já fiz de torto e errado, ou eu ou você, nós não seríamos dignos de ser chamados filhos de Deus. Mas Ele não muda, Ele nos ama. E Ele permitiu que o seu Filho amado morresse. E Jesus fez questão desta morte de cruz, para que quando o poder de Deus o ressuscitasse, nos desse o direito de sermos chamados filhos de Deus. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Tudo está debaixo de uma estrutura, de uma condição, igreja. Ah, pastor, não vou poder fazer isso. Isso você está indo contra a fé. Ah, pastor, não dá para mim esse mês. Você está indo contrário à verdade de Deus. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Não, perdão, antes. O Senhor fala: voltem para mim. Sabe o que é voltar para Deus? É dar valor e crédito às suas escrituras, é dar honra. Sabe o que é dar honra? Não, eu honro meu Deus. Sabe como você honra seu Deus? Quando você permite que as escrituras sejam verdade na tua vida. Honra a Deus, igreja. Honra o Senhor teu Deus. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. É onde a palavra tem ação de promessa. É quando o Senhor fala lá em Números, aleluia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele não é mentiroso. Só que nós devemos nos voltar a Ele. É uma condição. Pastor, por que eu não estou sendo abençoado? Porque você nunca permitiu se voltar ao Senhor. Tem muita gente, igreja, que vem, recebe, dá glória a Deus, põe o pé lá fora, começa a murmurar, maldizer: olha que vida que eu tenho, pelo amor de Deus, é só problema. Igreja, administra cada situação por vez. Mata esse leão que se levantou hoje. Matar o leão significa resolver um problema. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus vai estar fazendo algo poderoso debaixo da sua graça, debaixo do seu milagre, no nome santo do Senhor Jesus. Ele é fiel e verdadeiro, debaixo da sua misericórdia, da sua graça. Louvado, enaltecido é o nome do Senhor. E creio
Que Deus ainda vai fazer coisas grandes, extraordinárias na nossa vida. O Senhor fala: voltem para mim e eu voltarei para vocês. O que é isso? Quando nós começarmos a olhar para as Escrituras, igreja, tem tempo para Facebook, tem tempo para WhatsApp, tem tempo para tanta coisa. E por que nós não vamos dar valor àquilo que o Senhor tem feito e operado debaixo da sua misericórdia em nossas vidas, em nome de Senhor Jesus? Por que o Senhor não vai operar debaixo da sua misericórdia nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus? Mas vocês perguntam: como voltaremos? Não tem gente que se perde no meio do caminho? Como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunto: com o que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Por que Deus, quando fala de obediência, fala naquilo que mais, uma das áreas que mais machuca no homem? Qual que é, pastor? Financeiro. Como é difícil, igreja, mexer na área da finança. Pastor, fui eu que trabalhei a igreja. É que Deus permitiu de você ter, porque se Ele não permitir, não tem porta que se abre, não tem nada que aconteça. E mesmo que tiver trabalhando, ganhando bem, vai ser como recebendo um saquetel furado, como se tivesse uma carteira onde sumisse tudo. Deus quer que a tua vida venha andar debaixo de uma alegria restauradora no nome do Senhor Jesus. Igreja, não abre mais brecha na tua vida. Mas pastor, eu ganho tão pouquinho, como é que... Igreja, quem crê em Deus? Creia no que Deus está te chamando. Qual é o verdadeiro propósito de Deus na tua vida? Para de pensar por você mesmo. Por pensar por você mesmo, você já errou muito. Deixa ser guiado. Permita ser conduzido. Porque muitas das vezes, pastor, o que você está falando? Igreja, eu estou falando algo que está nas Escrituras. O Senhor não quer que a destruição alcance as nossas vidas, mas que a bênção nos alcance. Pode um homem roubar a Deus? Como é que nós roubamos a Deus? Não permitindo que a sua palavra entre em ação na nossa vida. Aquele que fala não vai agir? Vai. Aquele que não declarou a promessa não vai se cumprir? Vai. Quando nós acreditamos que isso vai acontecer. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova. Igreja, a única condição que Deus coloca para pôr à prova debaixo de promessa é infidelidade. Igreja, você já percebeu que o ano de janeiro para cá voou? É como se fosse 2 meses. Nós já estamos entrando já no meio do ano e logo é dezembro. Eu estou vendo as pessoas no meio da rua falando: olha, nós vamos começar a viver em 2020. Espera lá, nós não acabamos 2017. Ainda tem 2018. Ainda existe 2019. Mas esse governo, eu quero saber o governo de Deus na minha vida, porque eu estou debaixo de promessa. O governo deixa Deus trabalhar. Os homens corruptos deixa Deus quebrar. Agora, aquele que anda debaixo da verdade do Senhor será guardado de poder e grande glória. Labando rebadagasube andarabacandarai. Aleluia. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-la. Essas bênçãos aonde não pode guardar, em todas as áreas e aspectos que você possa imaginar na tua vida. Igreja, o sentimento de um pai que está dentro de uma família estruturada para com o filho é o melhor ou o pior? Imagina Deus, que formou o primeiro homem do barro.
e viu o futuro deste homem, e sabia que muitos iam se perder, mas aqueles que retessem firme a sua confissão de fé, veriam a Deus, e veriam a graça do Senhor, e andariam com Deus em eternidade, e haverá um tempo de gozo, de glória, de manifestação de poder. Tudo que nós vivemos hoje é passageiro, há algo ainda muito mais duradouro. Igreja, vamos permitir que nosso coração venha se converter mais ainda, que a nossa mente, igreja, venha se ocupar com as coisas de Deus. Tem que haver uma conversão de mente, tem que haver um estrago dentro de nós para a verdade, tem que quebrar os paradigmas e as situações contrárias dentro de nós. Oh, rabacalabassuria rabacandarai. Aleluia, Jesus. E vejam se eu não vou abrir. Tem coisa retida no céu. São promessas. Não abrir as comportas do céu. Quem é essas promessas para você? Sabe por que não acontece? Porque você resolveu parar de entregar a verdade de Deus. Tem gente que nunca provou o que é uma fidelidade. Tem gente que nunca sequer entrou no campo da fidelidade. Pensa que o casamento vai dar certo sem Deus? Pensa que na empresa vai dar certo sem o Senhor? Você pensa que a tua vida vai ir bem lá na frente sem Deus? Um abismo. Terminam. Fecha esses buracos da tua vida com a verdade de Deus. Fecha essas rupturas que tem aberto pela desobediência, para que as promessas do Senhor se cumpram. Permita que Deus te alcance hoje. Que não venha ser encontrado no meio dos ladrões dessa vida, igreja. O nosso projeto de Deus é para agora, para amanhã e para a eternidade. Quem crê nisso? Ai, campanha de promessa respondida, eu vou lá e Deus vai fazer acontecer. Ele vai. Mas se verdadeiramente houver uma transformação de eixo do coração. Tem coisa que tem que falar não, tem situações que nós temos que parar, tem mover que nós temos que falar, dar um break, falar não, eu viverei na verdade de Deus, doa quem doer, porque no começo dói, e lá na frente haverá uma transformação de bênção e glória. Olha para o teu irmão do lado e fala, tem bênção retida, meu querido. Tem coisa no céu parada para te alcançar. Tem vitória de Deus que parou porque você parou. Veja que não abrirei as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Quem está falando isso? É algum homem? É algum mentiroso? É algum filho do homem que hoje pensa de um jeito, amanhã de outro? Deus não muda. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. O que é uma praga? É tudo aquilo que invade a tua privacidade, tudo aquilo que se estabelece como acima da verdade de Deus na tua vida. É uma praga. As videiras no campo não poderão, as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Quem é do campo sabe o que é isso. Você espera aquela árvore nascer, você rega, você poda, ao ponto dela florescer. Quando ela floresce, fala, a primeira carga de fruto. E quando pensa que aquele fruto vai dar, vem uma chuva, ou uma seca, ou um vento muito forte, toda aquela flor é arrancada. Aí o que tem que fazer? Ficar triste? Aguardar de novo com expectativa um próximo ano. Igreja, Deus não está te dando bênção por ano, não. Deus está te dando bênçãos semanais. Deus está te dando bênçãos diárias. Muitos estão muito tempo sem receber porque não estão se preparando. Igreja, não é? Ai, fiquei triste agora, sabe? Não aconteceu, mas há de acontecer. Não aconteceu, mas há de acontecer. Faz tudo de novo. Poda, rega, prepara para que venha dar flor. Você vai ver a flor. Muitos chegam na flor, se desanima. Aí dá flor e o fruto aparece. Mas ainda está pronto para colher? Não. O fruto tem que amadurecer.
E quando esse fruto amadurece, é o tempo de colher e desfrutar do bem do Senhor. Porque perdeu o fruto, igreja, muitos já estão fazendo isso. Muitos têm perdido seus filhos porque não orientam debaixo da graça. Muitos têm perdido seus bens, sua vida, porque não estão debaixo de uma graça. Muitos estão perdendo tudo, mas não perca a sua salvação. Diz o Senhor dos Exércitos: então todas as nações, igreja, Deus está falando de países no mundo inteiro, os chamarão de felizes. Enquanto o mundo estiver chorando em plantos, você vai estar alegre por causa do teu Deus. Enquanto muitos estarão desesperados, correndo pelos valores desse mundo, nós estamos debaixo do estabelecer da glória do Senhor. Porque a terra de vocês será maravilhosa. E melhor, não tem maldição, não tem agoeiro, não tem seca-pimenteira. Aquela mulher, ela entrou dentro de casa aqui, eu estou mal. Se algum demônio entrou junto, fala: Satanás, sai, bate em retirada, porque já tem dor nesse lar. Usa da autoridade que Deus tem te dado, irmã, irmão. Usa do poder que Deus tem derramado na tua vida. Labassúria, rabadagaraia, sou. Nós não somos desse mundo, nós somos soldados de Cristo. Nós somos uma nação eleita, sacerdócio santo. Deus está nos juntando para que possamos frutificar. Quem crê nisso? Olha que tremendo, em todas as nações, aonde você for, vão falar: mas você é feliz, hein? Não precisa mais ir muito longe, não. Pô, mas você é feliz. Não é feliz por causa de um carro novo, uma casa nova. É feliz por causa do Espírito Santo. Vão te chamar lá, Suricalabasantonagarai. Porque, sabe por que vão falar que você é feliz? Porque tudo que você põe a mão é maravilhoso. Não é pelo tamanho da casa, mas é pela presença de Deus, a glória do Senhor. Por causa do mover do Espírito Santo na tua vida. Por causa da glória que vai cobrir a tua história. São promessas de Deus. Por isso que o Senhor fala na sua palavra. Acaso Ele fala e deixaria de agir? Acaso promete e deixaria de cumprir? Faz tua parte, meu irmão. Já pensou você ouvir todas essas palavras e negligenciar tudo e fazer do teu jeito naquele grande dia ser rejeitado? Naquilo que você tem que ter aceitação de Deus, ser rejeitado. Lá não vai valer ouro, não vai valer prata. Naquele grande dia não vai valer nada a não ser a aceitação de Deus ou a rejeição dele. Oh, rabacalabassuri andarai. Em Tiago capítulo 1 versículo 17. Lá para frente, Tiago capítulo 1 versículo 17 diz: toda boa dádiva, o presente de Deus, e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom, que manifesta em bondade e graça, não é dos homens, é de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que Deus está falando vai se cumprir. O que Deus está falando vai se cumprir. O que Deus está falando vai se cumprir. Deus vai operar no meio dos seus. Por sua decisão, porque Deus não muda, Ele nos gerou. Quem é gerado de Deus aqui? Sabe o que é ser gerado? Nascer de novo. Quando você nasceu da água do Espírito. Igreja, você é cidadão do céu. Quem crê nisso? Sabe por que muitas pessoas andam cambaleando como ébrios, perdidos de um lugar para o outro? Está perdido, não tem orientação, está sem estrutura, porque não se encontrou, não sabe quem é o seu Deus, só está debaixo de uma falsa aparência de palavra. Estão debaixo de dor, de ai, amaldiçoados por si mesmos. Por quê? Porque não entregam seus caminhos a Deus. Pessoas tomadas de espíritos malignos e setas malignas. Pessoas debaixo de encantamento e de destruição. Mas aqueles que estão debaixo da glória do Senhor, igreja, não tem mal que possa tocar. Por sua decisão, Ele nos gerou. Pela palavra da verdade. O Espírito Santo que tem nos conduzido debaixo da sua graça. A fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou.
Deus tem muito para fazer e realizar na tua vida, igreja. Deus quer fazer algo tremendo e extraordinário nesse primeiro dia de campanha. Deus quer quebrar as cadeias, despedaçar os julgos. Deus quer operar ao teu favor no dia que se chama hoje. Deus quer varrer toda a incredulidade e lançar por terra afronta. Acaso, por isso eu torno a repetir, acaso ele, Deus, fala e deixa de agir? Acaso promete, Deus, e deixa de cumprir? Põe isso no teu coração hoje. Permita que isso venha se instalar no teu coração, porque vai acontecer as maravilhas de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus. Veja que o versículo 20 diz: recebi uma ordem para abençoar. Quem está debaixo dessa bênção? Igreja, os profetas de Deus, aquele que Deus chama, tem ordem estabelecida. Quem é profeta está debaixo de uma ordem, qual é? De abençoar. Quando se entra numa casa de Deus, há uma ordem estabelecida. Deus fala: abençoa, 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 abençoa meu povo, libera para o meu povo, abençoa para a minha igreja. Abençoa. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar, nem se eu quiser mudar, não dá. Não, eu falei, agora eu vou falar para quebrar. Não. O que Deus abençoa, não amaldiçoa o homem. Quando Deus usa seu profeta, coisas estão acontecendo no reino espiritual ao teu favor. Rabai andassúria, rabadagasubi andanai, reistube diga séria. Em Números, volta um pouquinho a página, em Números 22, 12. Isso aqui é a história de Balaão, igreja. Quando queriam pagar para Balaão amaldiçoar, não tinha jeito, porque era Deus na boca do homem. Em Números 22, versículo 12 diz: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Quem está entendendo isso? Agora, para permitir que essa bênção fique na sua vida, igreja, se submeta à palavra de Deus, qual ministério você for. Esteja debaixo da graça e da proteção da fidelidade de Deus. Deus nos deu armas espirituais, quem crê nisso? Eu vi outro dia os pastores falando: esse negócio de guerra espiritual tudo mentira. Então, porque não aconteceu dentro da casa dele manifestações tenebrosas? Porque nunca viu situações de dor, de morte, de constrangimento dentro do lar para falar que não tem guerra espiritual? São homens que estão presos pela letra, mal conhecem a presença do Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo é o quê? É um coral bonito cantando? Isso daí, se eu for numa orquestra dos homens, é bonito também. Eu quero saber quando a palavra entra e provoca a mudança. Isso é o Espírito Santo. Quando a palavra tem poder de transformação, arrancar o homem do crack, do vício, da droga, da destruição, da maledicência, do espírito de adultério, de roubo. Aí é Deus. Não um coral bonito, bem afinado. Não é isso não. Isso é gostoso em qualquer lugar. Eu quero saber quando promove. Tem gente que não suporta ouvir a palavra, fica inquieto, desesperado. O que será que tem dentro da pessoa? Porque quando a palavra de Deus está sendo ministrada, tem que haver transformação. Não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra. Olha o que Deus fala para Satanás: pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Não adianta, igreja. Deus só vai liberar a sua graça para aqueles que estão debaixo do mover. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus fala, versículo 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, e nem sofrimento em Israel. Posso ouvir dar glória a Deus? Você está guardado, igreja, protegido, numa unção poderosa do Espírito Santo de Deus. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O braço de aclamação do rei está no meio deles. Sabe o que é braço de aclamação? A aprovação de Deus. Quando
fala o braço o braço de aclamação do rei que está no meio deles, é a aprovação de Deus, é o Senhor te guardando. Aleluia, Jesus. Deus está trazendo do Egito eles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força. Quem é que pode parar? Vamos colocar assim por este exemplo, um animal indomável. Nós estamos acostumados a ver bois em cativeiro. Mas antes de ele ser de um cativeiro, ninguém chegava perto. E o que o Senhor está falando, que quando Deus está no nosso controle, nada vai poder parar aqueles que creem em Cristo Jesus. A unção do boi selvagem significa que é impossível parar esse povo. Não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem métodos terríveis que impedem a glória do Senhor te alcançar. Mesmo se uma feitiçaria dá certo e te mata, você não morreu, você está em Cristo. Mesmo se um ataque maligno do inferno entra na tua vida, ele não pode tocar e parar a tua história. A nossa história não é interrompida só nessa terra, ela continua. Labassuri andarai. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Jacó. E tem gente que tem medo, estão fazendo macumba para mim. Quebra essa macumba. Ordena que esse mal recue agora. Não crê, rebelde, desobediente, intratável, faz o que quer, pula cerca, não está nem aí. Uma hora fala que é Deus, outra hora ama Baal. Se prepara. Porque a promessa de Deus tanto é para bênção. Em Deuteronômio tem lá as bênçãos e a promessa dele se cumpra para os dois lados. Desculpa, a verdade dói. A promessa de Deus tanto é para abençoar como para despedaçar o jugo. É nós que devemos entender. Aleluia. Não há magia ou encantamento que possa contra Jacó. Não tem encantamento contra a tua vida. Quem crê nisso dá um glória. Acabou. Não tem demônios. E nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Vamos falar de você, viu? Se prepara que vão falar de você. O que vão falar de vocês? Vejam o que Deus tem feito. 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 Tanto que a palavra diz: o povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa. Significa que você não pode parar. Não vão te interromper, só se você quiser. Não é para mim isso. Eu não vou conseguir. Vai sim! A promessa respondida de Deus vai vir na tua vida. E esse ano haverá mudanças extraordinárias. O melhor de Deus é para a tua vida. Deus está dando ordem a teu respeito agora. Os anjos de Deus estão trabalhando. Por isso seja determinado, ponha alvo e direção, porque o Senhor está dando ordem ao teu respeito em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Levanta a tua mão bem alta. Eu tomo posse no primeiro dia da campanha. E já estou vivendo promessa respondida. Porque nessas 7 quartas-feiras vou dar testemunho do meu Deus sobre a minha vida, no nome de Jesus. Bate palma para Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor,
não há nada melhor a que se compara. A esperança viva